Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus, né, irmão? Que nas nossas orações a gente possa estar orando pelo pastor Judivânio, né? A gente sabe que ele passa por esse problema de saúde, né? E muitas vezes ele não pode cumprir seus compromissos por causa do problema da saúde mesmo, né? Tá bom? Irmão, vamos... primeiramente, eu gostaria de... Eu tinha marcado uma reunião, né? Para a gente tratar dos pequenos grupos hoje, né? Mas hoje à tarde a gente define aí pelo WhatsApp, tá? Porque tem pessoas que viajou, né? Que eu sei que viajou, fiquei sabendo. A viagem não está aqui hoje. E tem gente que está cuidando da pessoa no hospital, né? Tá bom? Mas a gente, através do WhatsApp, a gente manda mensagem, a gente combina realmente na nossa reunião. Bom, abram a Bíblia de vocês lá em 2 Timóteo, capítulo 4. Obrigado, irmã. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 15 e 16 e 17. 2 Timóteo 4, verso 15, 16 e 17, né? Fechamos nossos olhos e façamos uma breve oração. Ó nosso Deus, Pai amado que está nos céus, nesse momento que nós abrimos a Tua Santa Palavra, que Teu Santo Espírito, Ele esteja passando, tocando na nossa mente, no nosso coração e abrindo o nosso entendimento, para que possamos, Pai Santo, entesourar as Tuas verdades nas tábuas de carne do nosso coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Então diz o seguinte, irmão, aqui na minha leitura, né? Está até aqui no slide, né? E diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmão, está aí o versículo, né? O Acácio vai passar aqui, colocar aqui. Que toda a Escritura é o que, irmão? Inspirada por Deus, divinamente inspirada por Deus, né? E é proveitosa, né? É útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, né, irmão? Para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Irmão, existe livro mais importante do que a Bíblia? Existe livro mais importante que a Bíblia? Não, né? Então, o que é que o evangelista faz? O que é que o evangelista faz? O que é que o mensageiro faz, irmão? Ele prega o quê? A palavra de Deus, né? Então, quando o evangelista, irmão, o obreiro sai para pregar, ele sai para pregar não as palavras dele, mas as palavras de Deus, né? Palavra, irmão, que transforma pessoa, transforma vidas, né? Ou seja, que diz, a fim, né? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, né? Então, o que o mensageiro faz, né, irmão? O que o mensageiro faz, ele faz uma obra divina, irmão, né? Uma obra que os anjos de Deus gostariam de fazer, mas Deus passou esse privilégio para cada um de nós, né? Pode passar, eu vou passando, cara. Empregai vosso tempo e talentos em seu serviço, e ele não deixará de cooperar com vossos esforços. Se o agricultor deixar de arar e semear, Deus não operará um milagre para anular as consequências de sua negligência, né, irmão? Se o agricultor, irmão, ele não semear semente, não vai ter o quê? Colheita. Então, se você quer ter colheita, irmão, né? Você tem que semear
a semente, e você não vai estar sozinho, né, irmão? Aqui diz que você não vai estar sozinho. Deus vai estar o quê? Cooperando com seus esforços, né? Desafio, irmão, de compartilhar a verdade bíblica, né? Muitos buscam nas Escrituras o verdadeiro significado da vida, anelando por luz, graça e o Espírito Santo, né? Há uma grande necessidade de guiar almas sinceras no caminho do conhecimento de Cristo, que estão no limiar do reino. Então, irmão, o que é que diz a Bíblia aí, irmão? O que diz aí o texto inspirado? Muitos estão, o que, irmão? Estão buscando, né? Ou seja, muitas pessoas estão buscando, irmão, estão ansiando, né, irmão, conhecer a verdade, né? O Espírito Santo está trabalhando no coração das pessoas, irmão. Enquanto nós estamos aqui pregando, enquanto nós estamos orando em casa, o Espírito Santo está o quê? Já está trabalhando no coração dessas pessoas. Entendeu? Deus está sempre um passo à frente. Eu digo para você, irmão, parece que a gente olha o mundo aí, parece que Satanás tomou conta, né? Mas eu digo para você, Deus está um passo à frente. Deus tem sempre um passo à frente de Satanás, do inimigo das nossas almas, né? Conceitos essenciais para um estudo bíblico impactante. Tem que ser o que, irmão? O estudo bíblico tem que ser intencional. Nós temos que ter o que? Intencionalidade. Ou seja, orar para viver o desafio de ministrar estudos bíblicos, buscando levar pessoas a crer. Então você tem que ter intencionalidade, irmão. Irmão, nós estamos na igreja, não é simplesmente para adorar a Deus, mas para cumprir a missão que Deus confiou a cada um de nós. Então a gente não pode entrar, irmão, né? Um trimestre, um ano, sem ter a intenção de fazer, irmão, né? A obra de Deus, né? Tem que ter um plano de busca, pedir a Deus pessoas sinceras que ao estudar sejam impressionadas pelo Espírito Santo de Deus, né? Tem que ter uma preparação abrangente, né, irmão? Desenvolver a amizade cristã, né? Definir a série de estudo, né, ideal, e ensinar apenas uma lição que, por vez, né? Tem que ter um método, né, irmão? Tá certo? Tem que ter o quê? Amizade, porque se você não tiver uma amizade, irmão, fica difícil você levar essa pessoa, pregar para essa pessoa, né? Porque as pessoas não seguem, irmão, o inimigo, ele segue o quê? Amigos, né? Ele segue amigos. Prática e apresentação, ensinar pela prática o que se ensina pela teoria. Isso aí que é o mais difícil, né, irmão? Isso aí é muito problema nas famílias por causa disso aí, tá? A pessoa ensina uma coisa, fala uma coisa, mas na prática é outra coisa. Aí você tem problema no meio familiar, porque as pessoas estão ali vendo você, sua vida, né? E você fala uma coisa, mas sua vida o quê? Diz outra coisa. Então a prática, irmão, tem que estar o quê? Alinhada com a teoria, né? Porque senão a gente vai ter problema. A pessoa vai, cedo ou mais tarde, a pessoa vai ficar sabendo, a pessoa vai ter problema, né? Providenciar a Bíblia e cuidar da apresentação o quê? Pessoal, né? Então, já que você, irmão, nós somos mensageiros de Deus, né, celestial, nós somos embaixadores de Cristo, a gente tem que ter uma apresentação o quê? Legal, né, Isaías? A gente tem que se apresentar bem, porque nós estamos levando a mensagem celestial, né, irmão? Passos chaves para iniciar um estudo bíblico. Pode passar, Cássio, pode subir aí. Confraternização, né, irmão? Demonstrar interesse genuíno por cada pessoa, buscando conhecê-la, para atender às suas necessidades espirituais. Isso é em qualquer coisa da vida, irmão. Tá? Se você quer vender o peixe, você tem que ter aqui uma apresentação boa, né? Pessoal, tá? Pode passar. Iniciar o estudo com uma frase, né? Uma notícia ou história breve e interessante. Orar pedindo a bênção divina para o momento, irmão. Isso, irmão, são técnicas de estudo bíblico, tá? Ou seja, irmão, você vai estudar com uma pessoa, você não chega lá, vai logo entrando no estudo, né? Você tem que se apresentar, tem que apertar a mão, né? Dizer como passou a semana, né, Fábio? Como você está, como está a sua saúde, e fazer assim, irmão, um quebra-gelo, né?
faz um quebra-gelo ali, depois faz uma oração, pede a bênção do Espírito Santo e já começa, irmão, estudando a Bíblia com essa pessoa, né? Apresentar uma pergunta por vez, né? Ler textos bíblicos claramente e esclarecer seu significado. E incluir um breve testemunho pessoal. Irmão, essa técnica de incluir nos estudos o testemunho pessoal, isso é importante, tá, irmão? Se você ler o livro de Atos, você vê que Paulo, ele dá o seu testemunho pessoal, pelo menos, eu vejo 3 vezes. 3 vezes no livro de Atos. Né? Nós tivemos o evangelismo aqui, foi como é o missionário, o nome daquele gordinho aqui, esqueci o nome dele agora. Esqueci o nome do pregador, rapaz, que é o último evangelismo aqui. O nome dele é o Mota, né? O nome dele é meio difícil, né? Lenander Mota, irmão. O Lenander Mota, irmão, foi uma pessoa viciada em droga, que Deus transformou, e em apenas 2 anos ele já está fazendo evangelismo e ganhando almas para Cristo. 2 anos E aqui, irmão, eu achei interessante que, vez por outra, ele dava o seu testemunho pessoal. Eu era assim, irmão, hoje eu sou assim. Então, durante os seus estudos bíblicos, irmão, com a pessoa, vez por outra, você entra, irmão, olha, minha vida foi transformada, né? Eu estava assim nessa situação, Deus apareceu para mim, alguém deu estudo, e hoje eu sou outra pessoa, eu agradeço a Deus. Então, você introduz nos seus estudos, irmão, vez por outra, você coloca uma parte do seu testemunho pessoal. Você não fala muito da vida de pecados, aí não precisa falar muito não, tá? Como você era antes de Cristo, mas durante, né, o tempo que você andou com Cristo, você pode estar colocando, né, e isso vai abrindo o coração da pessoa, né? É a parte central, né, irmão? Pode passar, Cássio. E a conclusão é escolher 1 ou 2 textos para finalizar e resumir o estudo. E fazer um apelo à prática da verdade bíblica, o quê? Apresentada. Depois do estudo, você faz o quê? Um apelo. Essa aqui é a parte mais difícil, né, irmão? Fazer apelo, né? Nem todo mundo gosta, não. Eu, sinceramente, digo para vocês que eu não sou muito bom assim fazer apelo, não, tá? Se você conhece alguém que sabe da estudo bíblico, sabe fazer um apelo, traga para aqui, né? Convide para a gente dar um treinamento aqui de como fazer apelo, né? Para que a pessoa possa aceitar a mensagem, né, irmão? Pode passar, acaso. Fazer um apelo claro após cada tema, né? Por exemplo, irmão, você dá um estudo sobre a volta de Jesus. Aí no final você pergunta, irmão, o senhor entendeu a mensagem? O senhor tem vontade de se preparar para a volta de Jesus, né? Tá certo? Já é um apelo, né, irmão? Já é um apelo. Tem mensagem que é fácil dar apelo, tem outras que nem tanto, né? Nem tanto, tá? Você gostaria de estar pronto para a volta de Jesus? Depois de você dar o estudo, você pergunta, né? E orar pela decisão daquela pessoa, né? Pode passar, meu Deus. Objeções, ouvir com atenção e respeito, apresentar outros textos bíblicos que exaltem a Jesus. E se não souber a resposta, comprometer-se a buscá-la. Vez por outra vai aparecer o quê? Objeções. E você tem que estar preparado para tirar a dúvida, irmão, daquelas pessoas, né? Quando você dá um estudo bem feito, irmão, se prepara bem, as objeções, a maioria já sai no estudo. Entendeu? Já sai no estudo. Mas você nunca vai tirar todas as objeções das pessoas. Tem pessoas que... Isso é bom, para mim, isso é bom, sabe por quê, irmão? Isso mostra que a pessoa está interessada. Se a pessoa está perguntando, irmão, está querendo tirar dúvida, isso é porque ela está interessada em descobrir a mensagem, né? Pode passar, Cássio. O tempo da colheita encontra o seu campo sem fruto. Que tragédia, né, irmão? Que lástima, né, irmão? Olha, é tempo de colheita e o campo não tem o quê? Não tem fruto, não há molhos a recolher ou grão a armazenar. Entendeu, irmão? Isso é uma tragédia. É tempo de colheita e não tem campo, irmão. A terra não foi o quê? Não foi semeada, né? Não foi semeada. Deus proveu a semente, o sol e a chuva.
E se o agricultor houvesse empregado os meios à sua disposição, teria recebido, segundo a semeadura, o trabalho por ele realizado. Então isso é uma tragédia, irmão. Se não tem colheita, é porque o campo não foi preparado, a terra não foi preparada, não foi semeado, aí não tem colheita, né? Tá bom? Se tivesse sido semeado, nós teríamos o quê? Uma colheita, né? Para fazer, irmão. Toda igreja deve ser o quê, irmão? Uma escola missionária. Para obreiros cristãos, seus membros devem ser instruídos em dar estudos bíblicos. Aí eu pergunto para você, irmão, nem todo mundo, irmão, nem todo mundo vai dar o quê? Sabe dar estudo? Nem todo mundo, irmão, tem condição de dar estudo bíblico que vai dar estudo bíblico. Mas isso não quer dizer, irmão, que você não tem nada para você fazer. Na obra de Deus, irmão, tem trabalho para todos. Eu conheço, irmão, pessoas que não dão estudo bíblico, não sabem dar, mas conseguem pessoas interessadas para estudar a Bíblia. Amém? Eu já dei estudo aqui nessa igreja aqui, para uma família de 4 pessoas, que uma irmã dessa igreja conseguiu para mim estudar. Depois que terminou essa família, ela conseguiu um outro estudo, e eu comecei a estudar com essa pessoa também. Quer dizer, ela não sabe dar estudo bíblico, né? Mas ela consegue pessoas interessadas para estudar. Então, na obra de Deus, irmão, tem trabalho para todos, né? Você não sabe dar, você acompanha, irmão, você ora, né? Você acompanha a pessoa que vai fazer visita, dar estudo bíblico, você ora pela pessoa, entendeu? E assim você está contribuindo, né, para que a mensagem alcance o coração daquela pessoa que está estudando a Bíblia aí, tá? Pode passar, Cássio. Como ministrar estudos bíblicos, multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está o quê, irmão? Está perto, no vale da decisão, ou seja, é aquilo que eu falei, irmão. As pessoas, irmão, tem muitas pessoas interessadas em conhecer a mensagem de Deus. O Espírito Santo, irmão, enquanto nós estamos aqui pregando, enquanto você está em casa orando, Deus já está trabalhando, né, no coração das pessoas. E as pessoas estão esperando, irmão, né? Às vezes as pessoas não vão para a igreja, não procura, porque ele está confuso, ele não sabe para onde ir exatamente. Mas tem pessoas, irmão, que o Espírito Santo, nesse momento, está trabalhando no seu coração, né? Uma alma verdadeiramente rendida a Deus não permitirá. Essa mensagem aqui é forte, tá, irmão? Essa mensagem aqui é forte, tá? Uma alma verdadeiramente rendida a Deus não permitirá que a preciosa mensagem do Evangelho permaneça o quê? Oculta. Nosso aparente anseio pela volta de Cristo é contrastado pela evidente omissão na pregação do Evangelho. Ou estamos dispostos, irmão, a entregar nossa vida pela evangelização, ou precisamos ser evangelizados, tá? Essa mensagem aqui é forte, é forte, tá, irmão? Tá bom? Mas não tenha medo, irmão, não se preocupe. Tem trabalho, irmão, para todos na obra de Deus, né? Você não está sozinho, né, irmão? Você não está sozinho nessa obra, tá? Deus está com você. Pode passar, Cássio. Esse aqui, irmão, é o texto bíblico que fala Jesus convocando os 12, né, para a missão. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, né, para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Irmão, você não está sozinho nessa obra, tá certo? Aqui diz que Jesus, quando mandou os 12, irmão, ele capacitou, né? Ele deu autoridade. Jesus deu autoridade. Olha, vai 2, vocês 12, de 2 em 2. E Deus capacitou e deu autoridade. Então, quando você sai em nome de Jesus, irmão, você recebe, irmão, a autoridade de Deus.
Não é a autoridade do pastor, irmão, dentro da igreja, é a autoridade do próprio Deus. E sempre, irmão, a Bíblia aconselha de 2 em 2, né? Não é bom, irmão, você trabalhar sozinho. Eu já fiz muito estudo sozinho já. Eu já dei muito estudo bíblico sozinho. Mas o ideal é que você lá com 2, 3, né? Se for uma visita, menos, né? Um sabe mais, um sabe menos. Um tem um caráter, né? Um fala mais, outro fala menos. Por exemplo, se você olhar na Bíblia, irmão, esse exemplo a gente encontra na Bíblia, está recheado, né? O apóstolo Paulo, ele passou muito tempo pregando com Barnabé. Quem era que pregava, falava? Paulo, né? Paulo era pregador, né? O apóstolo Pedro pregou um bom tempo com o apóstolo quê? João. Pedro era mais explosivo, mais falador, e João mais tímido, mais quieto, ou seja, uma personalidade que completa a outra, né? Aí, se você for ler o livro, irmão, O Grande Conflito, e ver a história dos reformadores, também você vê esse modelo, né? Por exemplo, né? Martinho Lutero. Quantos conhecem Martinho Lutero aqui? Já ouviram falar de Martinho Lutero? Todos nós, né, irmão? Martinho Lutero, grande reformador. Quantos já ouviram falar de Melâncton? Aqui, Melâncton. Alguém ouviu falar de Melâncton? É o parceiro, irmão, a dupla principal de Martinho Lutero. Irmão, apenas inspirada, irmão. Eu gosto da história de Melâncton, tá, irmão? Apenas inspirada diz que Deus amava a Melâncton. Você já imaginou, irmão? A Bíblia diz que Deus amava quem? Daniel, né? A Daniel era um homem muito o quê? Amado, né? A Bíblia diz que João era o discípulo amado. A pena inspirada diz que Deus amava a Melâncton. Melâncton, irmão, ele era tão conhecedor da Bíblia e tão espiritual quanto Martinho Lutero, né? Era o braço direito de Martinho Lutero. Se Martinho Lutero morresse, irmão, Melâncton assumia a missão deixada por Martinho Lutero. Mas Melâncton era mais tímido, né? Era mais introvertido. Entendeu, irmão? Uma personalidade, ou seja, completa a outra. Se Deus tivesse deixado a obra, irmão, somente por Martinho Lutero, muitas vezes a obra teria sofrido o quê? Prejuízo. Porque Martinho Lutero é daquele que não espera, daquele tipo de homem de ação, né? E às vezes a gente tem o quê? Que esperar. Se a obra tivesse deixado somente nas mãos de Melâncton, a obra muitas vezes teria sofrido o quê? Prejuízo, porque por Melâncton ele pensar demais na hora de agir, né? A obra teria tido o quê? Prejuízo. Aí Deus colocou o quê? Martinho Lutero e Melâncton. Então, é importante, irmão, né? As características, um conhece mais, outro conhece menos. E assim a obra de Deus está sendo levada. Irmão, existe trabalho para todos na obra de Deus, né? Não existe desculpa para quem, irmão, né? Existe trabalho para todos na obra de Deus. Espaço para todos, tá? E eu gostaria de terminar, irmão, com esse pensamento aí, né? A diferença do membro da igreja e o discípulo, né? Quem você quer ser, irmão, né? Aqui diz que o membro da igreja se senta para adorar, entendeu? O discípulo vive o quê? Adorando, né? O membro entrega parte de suas finanças, né? Entrega uma parte dos seus dízimos, do seu tempo. O discípulo entrega toda a sua vida, irmão. O membro busca promessas, né? Ele busca ser servido. O discípulo busca servir, ele assume responsabilidade, né? Assume responsabilidade. O membro busca conforto. O discípulo busca conformidade com o caráter de Cristo. Pode passar, Cássio. O membro soma com a comunidade. O discípulo multiplica fazendo o quê? Discípulo, né, irmão?
E eu quero dizer, irmão, terminando aqui a mensagem desta manhã, que Deus ama a todos, irmão. Deus ama a todos. Deus ama o membro da igreja, né? E Deus ama o discípulo. Deus ama a todos, irmão. Mas eu quero fazer uma pergunta, irmão. Quem você acha que ama mais ao seu Senhor? A pergunta que nós fazemos é essa: Deus ama a todos, mas quem ama mais a Deus? Eu acredito, irmão, que aquele que está mais perto de Deus, que conhece mais a Deus. Então, que Deus, irmão, nesta manhã, possa nos abençoar e transformar nosso coração. Porque o maior privilégio, irmão, que Deus confiou a seres humanos mortais, o maior privilégio que nós temos, irmão, como seres humanos mortais, é pregar a mensagem de salvação para as outras pessoas. Salvar pessoas, irmão, do lamaçal do pecado, tá bom? Quantos gostariam, irmão, de se colocar na mão de Deus nesta manhã e dizer, Senhor, eu quero fazer a tua obra, né? Então, nós vamos cantar o hino aqui, a Caçoá colocou o hino, né? O hino Missão. Vamos ficar em pé, irmão, aqui e cantar esse hino. Bondoso Deus, Pai amado que está no céu, que nesta manhã, Pai Santo, nós possamos abrir o nosso coração e nossa vida, Pai Santo, diante da Tua face, diante da Tua presença. E deixar, Pai Santo, que o Senhor possa agir na nossa vida. Nós sabemos, Pai querido, que o Teu agir é poderoso, meu Pai. E quando nós permitimos que o Senhor entre na nossa vida, o Senhor transforma, Pai Santo. A Tua presença transforma a nossa vida e o nosso caráter. Que o Senhor possa fazer, Pai Santo, de cada um de nós, desta igreja, Pai Santo, de Tuas testemunhas, levando a mensagem de esperança ao mundo, Pai Santo, que está agonizando no lamaçal do pecado. Fica conosco nesta manhã. É o que nós te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você ainda está na presença de Deus. Reverência. A Igreja Adventista do Sétimo Dia agradece sua presença. Tenham todos um ótimo e feliz sábado.